Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, meu irmão e minha irmã. Eu estou aqui para gravar o quinto vídeo da série Precisamos de Profeta. Quinto vídeo da série Precisamos de Profeta. E o nosso tema é Homem de Deus anda com Deus. Olha que tema lindo. Homem de Deus anda com Deus. E eu leio aqui a palavra de Isaías, capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Isaías, versículo 1. Diz aqui: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchia o templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Repito, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Era um tempo de crise que se instalou aguda, de incertezas, que gerou a morte de Uzias. A perca do rei Uzias trouxe problemas para o povo de Israel. Ali, quando você olha, era uma crise, tinha incertezas, muitas dificuldades. O paganismo começou a entrar, a quebra de princípios começou a entrar de tal maneira que dava-se a sensação de que Deus não estava no controle da situação, no controle de tudo. Tinha parecido que o Senhor tinha abandonado o controle daquela nação. Isaías, ele começa a olhar antes de tudo, e parecia que Deus não estava no controle do universo, que parecia que Deus não estava se importando com o descaso que o seu povo estava tendo para com ele e suas coisas. Isaías, porém, afirma que, indiferente do descaso do povo, Isaías viu o Senhor. Ele afirma ter visto Deus, mesmo no ano da perca. No ano da perca começou a mudar todas as coisas. Você pode ver que muitas horas morre o pai de família, a mulher e os filhos desandam, ficam vulgar. Quando é aquele homem que levava todo mundo para a fé, que agregava a casa, que era o sacerdócio. Às vezes a perca da mulher faz com que vire todas as coisas, porque a mulher era a disjuntora que controlava aquela casa, mantinha o Senhor na casa, o marido sobre regras, os filhos sobre regras em amor. Não estou falando imposição, não estou falando pessoas que faziam por força do braço. Estou dizendo para você que muitas horas a perca de um filho faz com que o casal se desequilibre, desacredite em Deus, saia da presença de Deus. Mas aqui a nação tinha perdido um rei. As pessoas estavam mudando o comportamento, entrando coisas indevidas, mas Isaías diz que mesmo neste ano, ele viu o Senhor assentado num alto, num sublime trono, e as suas vestes, as orlas vinham sobre todo o templo, querendo dizer, eu ainda quero habitar, eu ainda quero estar. Eu quero estar lá dentro, eu quero estar no centro, e quando o povo vier me adorar, quando o povo se colocar em arrependimento, eu quero preencher de novo toda a nação. Eu quero te dizer que na época, apesar de não parecer, o Senhor estava no controle de tudo. E a adversidade não significa ausência de Deus, pelo contrário, a adversidade é uma oportunidade para que nós busquemos e o Senhor se revele. E na causa que Deus se revela, significa que ali nós estamos vendo Deus. Ter fé, irmão. Na verdade, nós temos que aprender que ter fé não é só ter seguro de vida, casa em condomínio, um ótimo salário, segurança particular, carro blindado. Na verdade, os que amam a Deus, nós entendemos que sofrem. As pessoas que amam a Deus passam por perseguição. As pessoas que amam a Deus, às vezes, é ferido, mas ele não fica abatido. Por isso, a palavra é, o homem de Deus anda com Deus. Acalme o seu coração. O Senhor está absolutamente no controle de toda essa terra. E eu leio aqui Salmo 30, versículo 5, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual que é a noite? O momento do sofrimento. Tem pessoas que passam momentos de angústia e já abre-se para o socorro de Deus.
Tem pessoas que demorou tempo a ser curado. A noite é o tempo em que a pessoa permite que aquilo permaneça instalado dentro da sua alma, que aquilo seja senhor da sua vida sem buscar em Deus, porque muitas horas, ainda que as coisas não se resolvam externamente, mas dentro já começa Deus trabalhar, dizendo: se console, eu vou resolver, a fé está ali crescendo. Não, eu estou na fé, Deus tem falado, e a pessoa permanece. Então nós temos que entender que o choro que dura, muitas horas está perdurando nas pessoas, exatamente por falta de uma busca do Senhor, exatamente por causa de não renunciar situações e se entregar absolutamente a Deus. Isaías está dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Tinha tido perca, uma pessoa que, na verdade, a sua saída do comando teve situações que outros que tinham autoridade para estar entrando corrupções e situações, porque estava havendo permissão, mas ele disse: eu vi o Senhor. Deus pôde se revelar a Isaías, e através de Isaías, ainda que o povo não queria ouvir, queria se corromper, ainda que o povo queresse se degradar, mas Isaías viu. Então, antes de você se preocupar com aqueles que não estão andando com Deus, como profeta de Deus, como homem de Deus, como membro da casa de Deus, você tem que estar certo de que você está andando na presença de Deus, de que você é um santo, é um salvo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que o Senhor levante profetas, que no meio da crise veja Deus, não só dando chave, não só dizendo: eu estou contigo, mas que direcione uma palavra para trazer o povo de volta. Quando você olha para Isaías dizendo que ele viu o Senhor, você tem que entender a visão de águia. A águia, ela pode até colocar as patas no chão e andar, mas para os longos percursos ele voa. E quem está voando está no alto. Ele não está tendo só uma visão local, ele está tendo uma visão geral. Você, membro de igreja, tem que parar de ter uma visão só local daquela panela, daquele joio infernal que está no meio, porque o joio e o trigo crescem junto. Você tem que estar em cima, e acima você tem que estar em Deus, numa vida espiritual para com o Senhor, para que a tua vida seja uma bênção, para que você não fique só contaminado. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e que dê profeta, ou que sejamos profetas levantados, que tenha a visão do reino, que ministre o reino, que ministre a graça, e essa graça contagie outros, ou quem quiser estar nessa graça tem que se converter ao Deus que é dono dela. Fique em paz.